A graça e paz. É um grande prazer tê-los aqui neste momento. Sabemos que em meio às circunstâncias nós não podemos deixar de adorar este Deus que é grandioso, é esse Deus que é majestoso. E neste momento eu lhe convido a louvar, adorar, engrandecer, nos agarrar a esse Deus que nos traz a paz, que nos traz a confiança e que nos faz passar por todas as tempestades. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Te louvamos, Deus, porque este amor nos sustenta, Deus. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me
seus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quer estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Mesmo em meio, Senhor, a tantas dificuldades, ó Pai, as circunstâncias adversas, Deus, nós queremos te adorar pelo que és, ó Deus. Mesmo em meio às nossas aflições, às nossas angústias, ó Deus, as tempestades que nos assolam, Deus, os problemas, ó Deus, que vêm intervir no nosso caminhar, nós queremos te adorar, Pai querido. Aí mesmo em meio, Senhor, a pensamentos vãos que nos distanciam, Senhor, da Tua presença, Deus. Em meio ao caos que vivemos, ó Deus, nós queremos, ó Deus, te adorar, te exaltar, ó Pai, e estar mais perto de Ti, Deus. Nós queremos rasgar os nossos corações, ó Deus, e nos derramar aos Teus pés, Pai, para te adorar e declarar que somente Tu és Deus. Pai, não será a doença, não será a morte, ó Pai querido, não será a fome, Pai querido, não será a potestade, os principados, ó Deus, os reinos, ó Deus, os governos, ó Deus, que vai nos impedir de te adorar, ó Pai querido. Ainda, Senhor, que a nossa voz venha se calar, nós te adoraremos pelos nossos pensamentos, ó Deus.
Ainda, Deus, que nossos pensamentos venham, Senhor, se discernir, ó Deus. Nós vamos te adorar, Senhor, com as nossas forças, ó Pai. Pai, nós queremos te adorar, te exaltar por tudo que tu és, ó Deus, pelo teu sustento, ó Deus. Por ser, ó Deus, a nossa âncora, a nossa segurança, a nossa força, a nossa alegria, ó Pai querido. Pai, por isso nós clamamos, ó Deus, não afasta de nós o teu Santo Espírito, ó Deus. Não afasta de nós, Senhor, esse anseio de te adorar, ó Pai querido. Pai, a cada dia em nossos corações, ó Deus, a chama ardente possa, Senhor, nascer a cada amanhecer, ó Deus, para te adorarmos, ó Senhor, em espírito e em verdade, ó Deus. Pai, por isso, ó Deus, aceita, Senhor, a nossa adoração, Pai querido. Aceita, Senhor, o nosso louvor ao único que é digno, ó Pai querido. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ó Deus. Te louvarei, ó Deus Santo. Não importam as circunstâncias, Queremos te exaltar, Senhor. Vamos agradecer o teu santo nome, nos apegar a ti, Deus. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Graça e paz, queridos. Estamos iniciando mais um culto, um momento de louvor e de edificação da palavra de Deus. Saudamos os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, meus irmãos, vivenciando esses dias quando tudo é desafio para nós, quando nós somos levados a promovermos este modelo de culto, mesmo que à distância. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus já tem falado ao nosso coração. E nesta noite, certamente, o Senhor falará mais uma vez. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 ao versículo 21. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar. Feche os seus olhos. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque só de lermos a tua palavra, ela já fala ao nosso coração.
porque há poder na tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite e por saber que o Senhor falará mais uma vez ao nosso coração, ao coração da tua igreja, que está impossibilitada de estar reunida nessa noite, mas onde quer que os teus filhos estejam agora, que o Senhor mesmo possa estar falando aos seus corações. Esta mesma palavra que o Senhor já ministrou ao meu coração, que seja ministrado ao coração da tua igreja. E certo, meu Deus, do Senhor estar falando mais uma vez ao nosso coração, nós assim oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos um tempo de perplexidades, grande ansiedade. Por mais que nós cremos no poder, no cuidado de Deus em nossas vidas, nós, humanamente falando, somos levados a pensar muitas coisas, a estarmos ansiosos de alguma maneira, nesses dias em que nós estamos vivendo. Não é sem motivo que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, e ensina para mim e para você: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou vestir, não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, o Senhor ensina. Creio eu, irmãos, que os discípulos naquele tempo também estavam muito ansiosos, preocupados, seguindo Jesus estrada fora, porém pensando: como vai ser? Aonde nós vamos repousar? A minha roupa, preciso trocar de roupa, como farei? E assim Jesus ensina para os seus discípulos que o Pai Celeste cuida até das aves dos céus, cuida da erva do campo, dando a beleza para as flores, para os lírios do campo, e assim Ele cuida muito mais de cada um dos seus filhos. Uma palavra que consola o nosso coração, do salmista Davi, Salmo 37, versículo 25, quando ele diz assim: fui moço, e já agora sou velho, e jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A palavra de Deus revela em vários momentos esta figura significativa do pão. O pão está presente desde a criação, desde o Gênesis, quando da queda do homem, e Deus, naquele momento, já anunciando sobre o pão, do suor do teu rosto, disse Deus para Adão: tu comerás o teu pão. E a figura do pão como alimento, ela aparece em todo o contexto bíblico. Quando da saída do povo do Egito, os pães asmos, ou seja, o pão sem fermento, deveria ser levado às pressas, ali da saída do povo do Egito. Também o pão é mostrado pelo próprio Senhor Jesus na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina: o pão nosso de cada dia, ó Pai, dai-nos de dia em dia. E a igreja reunida também partiam o pão de casa em casa. A questão do alimento é uma das coisas que
mais preocupam cada um dos seres humanos. Sem o alimento, não tem como sobreviver. E nesses dias de reclusão, nesses dias afastados do trabalho, afastados das lidas domésticas, uma das grandes, e por que não dizer das maiores preocupações, é esta: como nós vamos cuidar da alimentação? Como vai ser as economias? Como vai ficar a nossa despensa? E assim por diante. Mas o texto da palavra de Deus que nós lemos, queridos, ele nos ensina algumas lições preciosas. E o contexto era o seguinte: o Senhor Jesus recebeu a notícia de que o seu grande amigo João Batista havia sido decapitado. João Batista era muito chegado de Jesus. Alguns afirmam, e a palavra de Deus também mostra, que Maria era parenta de Isabel. Portanto, João Batista era parente de Jesus, provavelmente primo. E Jesus estava muito triste. E Jesus se afastou para um lugar deserto, num barco. E ele foi para uma das margens do mar da Galileia. Não atravessou para o outro lado, aonde haviam cidades, na terra dos Gadarenos. Mas desta vez Jesus vai para um lugar deserto, uma margem deserta do mar. E as multidões foram acompanhando o trajeto daquele barco, onde estava Jesus e alguns de seus discípulos, e eles foram caminhando por terra. Eu imagino aí uma caminhada, quem sabe, de uns 20 quilômetros, margeando também, para chegarem lá onde Jesus desembarcaria. E quando Jesus desembarcou, o texto diz que ele contemplou uma grande multidão à sua espera. Cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Portanto, uma grande multidão. E a palavra de Deus agora passa a descrever como foi esse encontro. E eu gostaria de destacar algumas lições nesta noite sobre o seguinte tema: o sustento e a providência dos filhos de Deus. Como Deus sustenta os seus filhos. Uma grande multidão, lugar deserto, povo certamente já cansado, faminto. E Jesus, como é conhecedor de todas as coisas, ele já sabia o que estava para fazer ali. E já havia tudo programado para abençoar aquela grande multidão. E eu creio, queridos, que também, conhecedor da nossa situação, do mundo, nesses nossos dias, o Senhor também já tem tudo preparado para o sustento dos seus filhos. Mas o texto lido, queridos, ele nos ensina pelo menos 5 coisas acerca deste sustento de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, podemos destacar que o Senhor sustenta os seus filhos, providenciando-lhes todas as coisas. Todas as coisas. Não só alimento, muito mais do que o alimento. E o versículo 14 diz o seguinte: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Primeiramente, Jesus viu. Esse ver significa um conhecimento profundo das necessidades daquela multidão. O compadecer-se
é a ideia de descer para estar com. E Jesus compadeceu-se da multidão e curou os seus enfermos. Antes mesmo de alimentar com pão, Jesus viu, compadeceu-se e curou os enfermos. E isso ensina para nós, queridos, que o nosso Deus, Ele cuida dos seus filhos, sustentando integralmente, suprindo todas as nossas necessidades. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a nossa necessidade não é só de alimento. A nossa necessidade também é de sermos vistos, contemplados por Deus, de sermos alvo da misericórdia, da graça de Deus, e de sermos curados do medo, curados de toda sorte de inquietações ou de enfermidades provenientes também desse tempo que nós estamos vivendo. Mas em segundo lugar, nós podemos olhar para o texto e destacar que o Deus que cuida dos seus filhos e sustenta, Ele prova os seus filhos em meio às necessidades. O versículo 15 e 16 informa para nós que os seus discípulos vieram e disseram para Jesus: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, lhes disse Jesus: não precisam retirar-se. Dar-lhes vós mesmos de comer. É o momento da prova. Os discípulos pensaram em uma solução mais viável para o momento, mais fácil. Mandar o povo embora, cada um sair procurando algo para comer. Mas Jesus já tinha tudo pronto, já sabia de tudo que iria fazer naquele momento, e Ele imediatamente disse: dai-lhes vós mesmo de comer. É a prova, é o tempo da prova. Meus irmãos, nós também estamos sendo provados. Estamos sendo provados nesses dias. E creio eu, irmãos, que a aprovação virá da maneira como cada um de nós vamos reagir em meio a esta situação. E eu quero desafiar você a confiar nessa providência de Deus, mesmo sabendo que é uma prova e que essa prova vai passar e que nós precisamos ser aprovados neste tempo de provação de Deus. Terceiro lugar, eu quero destacar, olhando para o texto, que o Deus que sustenta os seus filhos, Ele ensina sobre o valor da gratidão pelos pequenos começos. O texto diz, versículo 17 a 19, que Jesus perguntou, quantos pães eles tinham, e eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus agora disse: trazei-nos. E eles trouxeram. Mas o que era aquela pequena quantidade de pães e peixes? Era muito pouco para aquela multidão, mas nas mãos de Jesus, agora recebido com gratidão, estava para multiplicar, para alimentar toda aquela multidão que ali estava.
E Jesus ensina para mim e para você que nós devemos ser gratos. Gratos por aquilo que já temos alcançado. Gratos pelos pequenos começos, o pequeno salário, a pequena reserva, a pequena quantidade de frutos produzidos na terra, aquilo que eu tenho nas minhas mãos, por menor que seja, por mais insignificante que pareça, eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso levar isso para o alto, em gratidão, e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso, generoso, e pode fazer multiplicar tudo aquilo que aparentemente é insuficiente para cobrir todas as nossas necessidades. Ser grato pelos pequenos começos. Não despreze os pequenos começos, porque Deus é maior do que todos os desafios que enfrentamos. E dos pequenos começos, das pequenas coisas, Ele pode trazer grandes vitórias, grandes bênçãos. Mas em quarto lugar, queridos, nós aprendemos ainda, olhando aqui para a palavra de Deus, que o Deus que nos sustenta, Ele mostra que a organização precede a multiplicação. O texto diz que a primeira coisa que Jesus agora fez, versículo 19, foi: tendo mandado que a multidão se assentasse na relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Jesus mandou que a população que ali estava se assentasse. Imaginem, certamente 8 ou 10 mil pessoas famintas, desorganizadamente, para receber o seu pedaço de pão. Haveria muita perca, muito desperdício. Portanto, a organização é necessária para que usufruímos da multiplicação das bênçãos de Deus. Precisamos ser organizados, queridos. Precisamos ter as nossas economias organizadas, as nossas contas em dia. Precisamos fazer a nossa parte, termos cuidado com aquilo que a gente compra ou almeja comprar, porque Deus abençoa na organização, e tudo passa também pela nossa participação em sermos organizados para termos a bênção de Deus, sermos organizados na entrega do nosso dízimo e oferta, não negligenciarmos, até porque esta é a parte mais importante do fruto do nosso trabalho, podermos contribuir para o engrandecimento do reino de Deus, sermos organizados, atentos para o cumprimento deste dever que nós temos para com o nosso Deus. Mas em último lugar, queridos, nós aprendemos ainda que o Deus que nos sustenta, Ele nos adverte para o cuidado quanto ao desperdício. O versículo 20 diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Sermos cuidadosos para que não haja desperdício. Termos sempre em mente que em tempo de fartura é tempo também da gente olhar para frente, olhar adiante e saber
que poderão vir dias de falta das coisas, haverão vir dias de escassez, e nós precisamos, por isso, sermos cuidadosos, para que não haja desperdício. O Deus que nos sustenta, Ele nos ensina também a cuidarmos bem daquilo que Ele mesmo tem nos dado. A quantidade certa para cada dia, para cada momento. E isto, meus irmãos, é algo que nós precisamos fazer. Deus faz o milagre daquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que está ao nosso alcance fazê-lo, é nós que devemos fazê-lo. Portanto, recordando aqui, podemos dizer que o Deus que nos sustenta providencia tudo aquilo que nós precisamos. Ele provê todas as coisas, todas as nossas necessidades. Jesus, falando ainda lá em Mateus capítulo 6, que nós já citamos anteriormente, Ele fala que o Pai Celeste conhece todas as nossas necessidades, e Ele é fiel para suprir todas elas. Portanto, lembremos, meus irmãos, deste Deus que supre todas as nossas necessidades, esse Deus que sustenta, porém não nos livra de passarmos pela prova. E naquele momento Jesus não perdeu a oportunidade de provar os seus discípulos. Dá-lhes vós mesmo de comer. Mas como, Senhor? Como alimentar esse povo com 5 pães e 2 peixes? É o tempo da prova. Quem sabe você esteja passando pela prova. Lembremos, meus irmãos, que Deus cuida, sim, mas Ele não perde a oportunidade de provar a fé de cada um de nós, os seus filhos. O Deus, gratos por aquilo que a gente já tem na mão, gratos pela nossa profissão, gratos pela família, gratos pela vida e, acima de tudo, gratos pela graça maior em Cristo Jesus sobre nossas vidas. E o Deus que sustenta também, Ele nos mostra que devemos ser organizados, ter a nossa vida em dia e assim, atentos para toda e qualquer situação, não nos deixando levar pelas propagandas audaciosas, pelas promoções, e assim perdendo o nosso controle das coisas. Mas o Deus que nos sustenta também, Ele nos ensina que devemos zelar para que não haja desperdício. Não é porque nós temos a certeza do cuidado de Deus sobre todas as coisas que nós vamos desperdiçar. Ah, Deus vai me alimentar, vai cuidar de mim, então eu posso viver regaladamente, não tem problema nenhum. Não é assim. Nós temos que ser comedidos, cuidar bem de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para o nosso sustento, providenciando tudo o que nós necessitamos. Que o Senhor, pois, nos abençoe, queridos, nesses dias. Aquiete o seu coração. Por que é que você está perplexo, ansioso, desesperado? Olhe para o alto, creia que o mesmo Jesus que naquele dia, com 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou uma grande multidão. Ele é fiel para cuidar de mim e de você, suprindo todas as nossas necessidades. Que Ele, pois, nos abençoe, que Ele, pois, nos ajude, queridos, a passarmos por esse tempo tão difícil, aprendendo as lições que certamente já estão sendo
experimentadas por cada um de nós. Que o Senhor assim, pois, nos abençoe. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque há poder na Tua palavra. E a Tua palavra, meu Deus, mais uma vez, falou ao nosso coração. Eu tenho certeza que assim como o Senhor falou no meu coração, o Senhor falou no coração dos ouvintes, os irmãos, ó Deus, aonde quer que cada um esteja nesse momento. Muito obrigado, meu Deus, por esse poder transformador da Tua palavra. Poder que nos eleva em segurança, poder que nos ensina, que nos adverte, que nos orienta. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe nossa gratidão, meu Deus, por saber que mesmo estando distantes uns dos outros, mas nós estamos juntos no trono da Tua graça, nesta noite, sendo abençoados mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor sobre vós levante a luz do seu rosto e vos dê a sua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, aquele que providencia tudo para nós, os seus filhos, e a doce consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, amados, não só hoje, mas desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, queridos. Fiquem na paz e até a próxima oportunidade, quando estaremos juntos mais uma vez, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Me faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam o Seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo Te buscando.